Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olhe comigo. Pai, a tua palavra, Senhor, é luz para os nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Senhor, ela se define como uma espada de dois gumes, que é capaz de separar alma e espírito juntas e medulas, é capaz de discernir o coração, os propósitos do coração do homem, a mente do homem. O Senhor é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que pode todas as coisas. Nós não duvidamos de nada disso, porque a tua palavra nos ensina. Então, que a tua palavra nessa manhã, como ela é viva e eficaz, e tudo que é vivo se movimenta, ela possa se movimentar ao encontro das nossas necessidades. Nós não estamos aqui para receber algo do Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Mas nós sabemos, Pai, que a adoração passa por um ajuste do nosso coração. E é por isso que o Senhor nos entrega palavras, para que nós ajustemos nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, àquilo que é a nossa vida de adoração. Porque adorar por adorar, sem reverência, sem temor e sem entendimento, não é adoração. Adorar é um estilo de vida, o qual levamos do portão para fora, o qual vivemos de segunda a segunda. Essa é a palavra do Senhor, palavra que foi lida e que nós precisamos entender nessa manhã. Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor fale aos nossos corações através da minha vida, que o Senhor glorifique o teu nome através da minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou limitado, tenho falhas e necessito da tua graça. Eu preciso do Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, Pai. Pelo contrário, eu preciso do Senhor, Pai. Como eu preciso do Senhor. Por isso que, Senhor, essa palavra que vai ser liberada nessa manhã, que encontre os corações, e que nós possamos, Senhor, levar essa palavra para toda a nossa vida. E lá na frente, quando nós nos lembrarmos dessa palavra, nós, Senhor, nos esqueçamos do pregador, mas que a gente se lembre da tua palavra. Por quê? Porque é a tua palavra que importa, não é quem está falando. Usa-me como instrumento. Usa-me como uma caneta escrevendo a história, Pai. E eu rogo ao Senhor, clamo ao Senhor que a tinta nunca acabe. Que nunca nos falte óleo sobre a cabeça. E que nós sejamos a cada dia mais direcionados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Nós crescemos e dentro das nossas casas, umas mais, outras menos, desde a nossa infância, a palavra que a gente mais ouve é obediência. Obedeça, seja obediente. E aí a gente se torna pai, se torna mãe, e a gente fala, uma palavra que a gente mais fala é obedeça, seja obediente. E nós precisamos entender a obediência. Enquanto eu estava falando com o Senhor e perguntando o que o Senhor queria que eu entregasse nessa manhã, a palavra obediência saltou como um chapolim colorado, dizendo: não contava com minha astúcia.
Eu falei, Senhor, falar sobre obediência. Eu já falei tanto sobre obediência. Todo mundo já sabe o que é obediência. O que eu vou falar de obediência? E o Senhor começou a falar comigo. Então, nessa manhã, esteja atento àquilo que o Senhor vai falar. Porque pode mudar o conceito que você tem de obediência. E todas as vezes que o entendimento chega, nós mudamos de fase. Escute. Todas as vezes que o entendimento sobre algo, sobre algum assunto chega, nós passamos para a próxima fase. Quantas são as pessoas que estão sendo ensinadas na palavra? E nós falamos repetidas vezes sobre um determinado assunto. E num certo dia de sol, onde os pássaros cantam, a pessoa chega e fala: pastor, eu ouvi uma palavra de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido. Que palavra que é? O secreto. Eu falei: hã? Falo todo domingo sobre o secreto. Mas glória a Deus, porque o entendimento chegou. Estava falando, e a pessoa não tinha entendido, mas alguém falou, talvez de uma forma diferente, e essa é a maravilha do Evangelho. O Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quiser, para nós termos o entendimento sobre determinados assuntos. E o entendimento chega e não sejamos ciumentos e falar: foi eu que ensinei, por que você está falando? Não, glória a Deus que chegou o entendimento. Porque a palavra de Deus fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um livro de informações, mas quando o entendimento chega, esse livro começa a se movimentar na nossa vida. O entendimento está no Espírito, e nós precisamos do entendimento para alcançar níveis ainda maiores no reino do Espírito, entendendo o que o Senhor quer de nós, não o que a gente quer dele. A grande chave da nossa vida é servir ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Porque quando nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, nós vamos experimentar a melhor parte, como Maria. Maria experimentou a melhor parte. Marta estava trabalhando, mas Maria estava aos pés de Jesus. Quando nós servimos a Jesus por tudo que Ele pode fazer um milagre na minha vida, Ele pode me curar, Ele pode transformar meu coração, Ele pode resolver aquele problema, Ele pode fazer surgir o dinheiro que eu preciso para pagar uma conta na segunda-feira. Ele pode fazer isso? Pode. Pode. Uma amiga nossa, certa vez, chegou e falou que a filha dela, a mais velha, queria tomar leite com Nescau. E ela chegou em casa e não tinha Nescau. E ela checou a carteira e não tinha dinheiro. Então ela dobrou seus joelhos e clamou ao Senhor. E aí ela ouviu um barulho na cozinha. Sabe um barulho de colher batendo na caneca assim, ó? Nossa, que barulho estranho. E foi lá ver. A menina estava fazendo leite com Nescau. Ela falou: mas cadê? Onde você conseguiu isso? Estava aqui no armário. E não é que ela abriu o armário e não viu o Nescau. Ela não tinha, o armário estava vazio. Situação de escassez. Isso para quem crê. Isso é para quem crê. Então Jesus pode fazer qualquer coisa. Mas eu não vou servir a Jesus pelo que Ele pode fazer. Porque quando eu sirvo a Jesus pelo que Ele pode fazer, eu não experimento a melhor parte. Quando eu sirvo a Jesus pelo que Ele é, consequentemente, eu experimento e vivo tudo que Ele pode fazer. Quando eu sirvo Jesus pelo que Ele é, consequentemente, eu experimento e vivo tudo que Ele pode fazer por mim. Então busca Deus pelo que Ele é. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é o princípio, o fim. É aquele que era, que é, que há de vir.
Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. O cordeiro que se fez sacrifício no madeiro por causa de mim e de você. Você acha que eu mereço isso? Você acha que nós merecíamos isso? Mas ele se entregou. E um dia, falando de obediência, Pedro era o cara que obedecia. Então ele falava, vai lá, pega a moeda na boca do peixe. Pedro ia lá e pegava. Pedro, pega o seu barco, vai para o outro lado, vai para o fundo, vai lá para o profundo. Eu sou pescador, Jesus, você é carpinteiro, o que você entende de pesca? Mas tá bom. Diante da tua palavra eu vou. Obedecia, pesca maravilhosa. Pedro, anda sobre as águas, tá bom? Andou sobre as águas. Olha o que a obediência faz. E Pedro obedecia, Pedro era obediente. Então Jesus chegou um dia nos seus discípulos e perguntou, o que estão dizendo por aí que eu sou? Ah, mestre, uns dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é até Satanás. E Jesus pergunta, e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? O que vocês acham que eu sou? E Pedro levanta e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Jesus. E Jesus fala, Pedro, não foi homem que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Amém. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro, ele era um cara da revelação. Jesus revelou aquilo para ele, ele era um cara da revelação. Uau! Deus revelou isso para mim, eu falei para Jesus e tal. Passa um tempo, Jesus chega neles e fala, ó, eu vou para a cruz. Estou indo para Jerusalém, vão bater em mim, vão me maltratar, vão fazer muitas coisas terríveis e eu vou morrer. Pedro fala, não, não vai não, eu não deixo. Jesus fala o quê? Atrás de mim, Satanás. Atrás de mim, Satanás. Como que pode o homem da revelação agora ser chamado de Satanás? O homem que deu uma revelação para Jesus e recebeu uma revelação de Deus, agora está sendo chamado de Satanás. Sabe por quê? Porque a revelação não nos protege. O que nos protege é a obediência. Você pode receber revelação e o Senhor vai te dar revelação. Vai te dar entendimento. Mas não ande sobre isso. Ande sobre ou sob a palavra de Jesus. Porque Pedro não andou somente sobre as águas, ele andou principalmente sobre a palavra de Jesus. Então, o que é obediência? Obediência do latim obi audire. O obi fala, marquei aqui, é uma inclinação para. E audire é audição, ouvir, audiência, ausculta. O que é uma ausculta? Rafa, você que é enfermeiro. Auscultar, você vai no médico, o médico fala, vou auscultar seu pulmão. É algo que você ouve do lado de dentro. Então, obedecer, muito mais do que cumprir uma tarefa que tem que ser cumprida, é fazer algo segundo uma voz que há dentro de você. Obedecer muito
mais do que cumprir uma tarefa, fazer uma obrigação ou executar algo, é ouvir uma voz que está dentro de você. A obediência vem de dentro para fora. Obedecer por obedecer, obedecer porque me deram uma ordem, não é obediência. Não é obediência. E você vai entender por quê. Sabe por quê? Porque eu só obedeço porque eu amo. Eu só obedeço porque eu amo. Quem obedece, obedece porque ama. Quem diz que ama, nem sempre obedece. Mas quem obedece, obedece porque ama. É de dentro para fora. Por isso que nós precisamos ensinar às nossas crianças o amor. O amor é ensinado por Jesus na palavra. E nós precisamos aprender o amor. Sabe por quê? Porque o amor ele foi distorcido. O amor ele foi sucateado. Eu amo minha esposa, eu amo a Deus, eu amo o violão. Não faz sentido. O amor foi distorcido. E nós estamos chamando de amor qualquer coisa que nos faz bem. E o amor de Jesus nem sempre vai nos fazer bem no primeiro momento. Mas Ele sempre vai nos levar ao centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O amor de Jesus é aquele que chega no templo e vê aquele comércio e chuta tudo. Por amor à casa do seu Pai, por amor à obra, por amor ao reino de Deus. Amor não é aceitar tudo. Amor não é passar a mão na cabeça e falar, pode viver a vida que você deseja. Vida de pecado, vida que não está em conformidade com a palavra, que está tudo bem. Eu não estou falando que Deus ama menos, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele também não faz acepção de pecados. Pecado é pecado, e às vezes a gente está julgando o outro sem olhar para nós mesmos. Olhe para você antes de julgar, porque se você olhar para você antes de julgar, você nem julgar vai. Então nós precisamos ajustar o nosso entendimento em relação ao amor. O que é o amor? Acima de tudo, amor é renúncia. Eu fui sair de casa hoje e eu vim quebrado para a igreja. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, você está sempre bem, né? Quando você vai pregar, não estou. Agora eu estou. Por quê? Porque o José está dormindo mal. E a Geisa não dorme. Vai falar que isso não é amor. Por que a gente acorda por causa do filho? Porque nós renunciamos o nosso sono. Porque nós renunciamos às nossas vontades. Ontem ela veio na reunião de mulheres. Que é uma das coisas que assim, é um filho para ela, a reunião de mulheres. E ela precisou ir embora antes da reunião começar. Por quê? Porque estava pensando nele. Amor, acima de tudo, é renúncia. E o nosso mestre nos ensina o amor. Quando ele olha para um povo, para uma humanidade corrompida, uma humanidade que vivia no pecado, uma humanidade que não fazia nada para agradar a Deus, pelo contrário, só desagradava a Deus, virou as costas para o Senhor. E Jesus olha para essa humanidade e fala, Pai, está na minha hora. Está na minha hora. Jesus nasce de uma virgem, cresce, vive nessa terra durante 33 anos como um homem normal, com a diferença que ele não pecou. Você faz ideia disso? Peça para o Espírito Santo te dar entendimento sobre isso. Às vezes eu pisco, pequei.
Jesus não pecou durante 33 anos. E aquele que era perfeito e que não tinha pecados era o único que poderia salvar uma humanidade corrompida. E Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Por quê? Porque Ele nos amou. E Ele nos amou primeiro. Antes de eu nascer, antes de você nascer, antes de nós sermos concebidos, Jesus já nos amava. Então Ele não ama você pelo rótulo que você tem, pelo rótulo que colocaram em você. Ele ama você desde antes, desde a fundação do mundo. E nós estamos selecionando quem nós vamos amar. Eu não vou amar o G, porque o G, você sabe o testemunho dele, né? A gente está selecionando quem vai amar. Eu não vou amar fulano de tal, porque olha a atrocidade que ele fez. Olha para você. Deus não faz acepção de pecados. Não existe pecadinho e pecadão. Existem coisas que são abomináveis aos nossos olhos. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que cada um foi criado e construído em uma realidade diferente. Desde quando a gente nasce, os demônios já estão se preparando para devorar as nossas vidas. E aí tem aqueles que vivem nascem em um lar que as pessoas oram. O sangue de Jesus está sobre aquela casa. Tem proteção, tem guarida do Senhor, tem anjos. A pessoa não tem experiências malignas. Mas existem aquelas outras pessoas que nascem em situações, em ambientes. E esses dias eu vi um menino, o Otávio, e eu chorei no meio da rua. Ele estava com os pais dele, com a irmã ali. A situação que vive, o ambiente que vive, a realidade que vive. Nós não podemos rotular as pessoas, nós só temos que amar. Nós não podemos julgar as pessoas, nós só temos que amar. Amar, derramar amor sobre a vida das pessoas. Porque quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu queria voltar. Mas sabe o que a igreja fez? A igreja virou as costas. E em nome de Jesus, o Senhor está levantando homens e mulheres que não serão como o irmão do filho pródigo. E quando aqueles que precisam de Jesus voltarem à casa do Pai, nós não vamos ficar enciumados como o irmão do filho pródigo ficou. Nós não seremos os irmãos mais velhos. Não. Nós seremos aqueles que vão abraçar, que vão amar, que vão acolher. Viu, pai? Quem diz que ama, pode não obedecer, mas quem obedece, obedece porque ama. E é natural obedecer quem a gente ama. É natural a gente obedecer quem a gente ama. Agora, se obedecer a Jesus é pesado demais, e se você viu o texto que você leu em Lucas 14? Se obedecer a Jesus é pesado demais, então eu tenho uma notícia para te dar. Você não ama Jesus. Se obedecer Jesus é pesado demais para você, você não ama Jesus. Você faz coisas que sabe que está errado. Você mente, você manipula, você engana, você vê pornografia, faz um monte de coisa errada. E por que eu faço se eu sei que está errado? Por que eu faço se eu sei que está errado? Porque não é sobre o que você sabe, mas é sobre o que você ama. E a pergunta é, quem você ama mais? Quem você ama mais? Como eu sei quem eu amo mais?
É só você ver quem você obedece. É só você ver quem você obedece. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos ou suas irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nós lemos uma outra versão, mas a NVI fala: se alguém vem a mim e ama a todos esses, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem quer ser discípulo de Jesus? Amém. Amém? Você quer ser discípulo de Jesus? A multidão ama Jesus da sua maneira. Sabe qual que é o problema? O problema é que Deus é amor, e a gente ama alguma coisa e relaciona isso com Deus e fala: isso é de Deus, porque Deus é amor, então eu amo. E às vezes a gente está amando o pecado e falando que o pecado é de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Na frase Deus é amor, o ponto principal não é o amor, é Deus. É Ele que determina o que é o amor. É Ele quem fala o que é o amor. É Ele quem nos apresenta o amor. E o amor morreu na cruz por mim e por você. Jesus poderia ter pedido o seguinte nesse versículo. Ele não pede para a gente amar mais a Ele do que a outros, mesmo que seja da nossa família. Não é isso que nós lemos? Ele poderia ter pedido: me ame mais do que você ama o diabo. Seria fácil, não seria? Simples. Claro, eu amo mais Jesus do que o diabo. Me ame mais do que você ama o seu dinheiro. Tá bom, vou obedecer. Vou obedecer. Me ame mais do que a imoralidade. Me ame mais do que o poder. Seria tranquilo. Acontece que não foi isso que Jesus pediu. Não foi isso que Jesus pediu. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida são de Deus, não são de Deus? Seria muito fácil Ele pedir para você amar mais aquilo que não é dele. Mas Ele está falando para você amar mais a Ele, em detrimento daquilo que é dele. Ou mais do que aquilo que é dele. São do bem, são bons, foi Deus que me deu. A minha esposa foi Deus que me deu. O meu carro foi Deus que me deu. A minha mãe foi... Eu sou um presente de Deus para minha mãe. Tudo é Deus, 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 Deus. Amar uma coisa ou alguém mais do que Jesus não significa que essa coisa não tenha sido dada por Deus. Amar a uma coisa ou alguém mais do que a Jesus, essa coisa pode ter sido dada por Jesus. Ele te entrega e você ama mais do que você ama Ele. Não deixe de amar seu pai, não deixe de amar sua mãe, não deixe de amar seu irmão, não deixe de amar sua irmã, não deixe de amar seus filhos, não deixe de amar seus sobrinhos, não deixe de amar seus netos, não deixe de amar, não deixe de amar, mas ame mais a Jesus. Aleluia. Porque quem ama, obedece. Amém. E quem obedece, obedece porque ama. Nós precisamos nos desenvolver. Ele entrega coisas dele, e nós não podemos amar mais essas coisas do que nós amamos a Ele. E o que é se desenvolver em Jesus? O que é se desenvolver em Deus? Nós ouvimos falar sobre desenvolvimento. Tem um ensinamento sobre desenvolvimento. O empreendedorismo ensina sobre desenvolvimento. A faculdade ensina sobre desenvolvimento. Os coaches ensinam sobre desenvolvimento. A gente sabe o que é desenvolvimento. Mas se desenvolver com Deus é se desenvolver. Você estava envolvido com algo, agora você se afasta daquilo que é de Deus para pegar algo que também é de Deus. Que também é de Deus. Noé construiu a arca. 120 anos, é isso? 120 anos construindo uma arca. E aí veio o dilúvio.
você leia lá em Gênesis a história de Noé, mas leia com atenção. E presta atenção que Noé passou 120 anos ouvindo as pessoas dizerem que ele era louco. E os últimos dias serão como os dias de Noé. Nós seremos chamados de loucos. E eu sou louco mesmo, eu sou louco por Jesus. Sou louco por Jesus. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida depois que eu entreguei minha vida para Jesus? Entreguei minha vida para Jesus. É lógico, tem que falar que foi meu casamento, né? Tal, né? Todas essas coisas, fazer uma média. O dia um dos dias mais especiais para mim foi quando uma pessoa me olhou. E eu tinha acabado de ter um encontro com Jesus. E essa pessoa que era meu patrão, na verdade ele não falou para mim, falou para o meu pai. Eu estava pedindo a conta do serviço que a gente ia mudar para cá. E meu pai jogava bola na chácara lá joga até hoje, acho, né? E o chefe chegou nele e falou: "Ô Rodrigo, vai sair, vai. Ô Daniel, eu preciso falar uma coisa para você." Eu olho para ele, eu vejo uma luz. Eu olho para ele, eu vejo uma luz, um negócio diferente. Meu pai veio contar tudo babando para mim, orgulhoso. Mas sabe o que eu fiz com isso? Eu fiz aos pés de Jesus. Falei: Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu nem merecia ouvir isso, mas que a sua luz não deixe de brilhar através da minha vida. A sua luz não deixe de brilhar através da minha vida. Quanto mais eu oro, mais eu tenho convicção do pecado. Quanto mais eu me prostro diante do Senhor, me humilho na presença dEle, mais eu entendo que sou pecador e que eu preciso dEle. Não é o contrário. Tem gente que fala: não, eu sou um homem de oração. E aí sai grandão, né? Igual Pedro estava quando recebeu a revelação. Eu sou o cara. Não. A nossa vida de oração tem que nos levar ao entendimento do quanto nós dependemos dEle. Se você ora um dia, ora 2 dias e para, depois você vai orar daqui 1 mês, é porque você não entendeu o quanto você depende dEle. Nós dependemos dEle. Se não fosse a graça dEle, o que é a graça? O favor que nós não merecemos. O favor que nós não merecemos. Então, Noé, 120 anos, construindo uma arca e ouvindo tudo aquilo. Aí vem o dilúvio. E vai o dilúvio. Pouco mais de 1 mês ali, Noé, as águas baixam. E vem os sinais de que tinha parado a chuva, né? Foi a pomba lá e tal, parou a chuva. Aí Deus fala: pronto, Noé, agora pode sair. A arca. Não, Noé, pode sair. Deixa a arca aí. 120 anos, Senhor. Eu construí a minha arquinha de estimação. Eu não posso deixar essa arca, Senhor. Não, Senhor, não me deixe. Não faça isso comigo. O Senhor está sendo cruel. Foi isso que Noé fez? Noé obedeceu. E obedeceu porque ele ama, porque ele amava. Noé construiu a arca porque ele amava. Então, se desenvolver é deixar a arca e pegar uma coisa nova que também é de Deus. Às vezes a gente deixa algo que não é de Deus e pega algo que é de Deus e acha que está bom. Deixar algo que não é de Deus e pegar o que é de Deus é o curso natural daqueles que entendem o sangue do Cordeiro. Agora, deixar aquilo que é de Deus para pegar o que é de Deus também, esse que é o desafio. Porque muitas vezes nós nos apegamos com aquilo que é de Deus e a gente não quer soltar, sendo que o Senhor tem algo maior, tem algo melhor, tem outros níveis no reino do Espírito para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Noé, deixa a arca, porque agora você vai deixar a arca para viver a construção de uma humanidade. O que será que foi melhor?
a arca que era de Deus, ou a construção de uma geração que saiu de Noé, que também é de Deus. Então às vezes você está segurando algo aí e não quer soltar. Por quê? Não, porque essa é a tradição da família. Essa é a tradição da família. Tem algo que você está segurando e não quer soltar, por quê? Não, porque isso faz parte da minha história. Deus está falando com você que você precisa soltar, você precisa deixar, você precisa se desenvolver, porque o Senhor está te oferecendo algo novo, uma bandeja, um banquete para que você possa se deliciar nas coisas novas que Ele está te oferecendo, e você está comendo as migalhas do passado. Entenda, o Senhor quer que a gente cresça. Ele almeja que cheguemos à estatura de varão perfeito. A palavra de Deus nos ensina. Quando nós vamos chegar à estatura de varão perfeito? Quando? Nunca. Só quando Jesus voltar. Enquanto isso, a gente vai crescendo. E crescer não é inflar, achar que é o bom. Crescer com Deus é para baixo. Crescer com Deus é cara no pó. Crescer com Deus é humildade. Crescer com Deus é fincar raízes. Porque são as raízes fincadas em Deus que vão nos trazer os nutrientes que a gente necessita para dar os frutos que Ele quer que a gente dê. E lembra que fruto não é a própria árvore que consome. Fruto é oferecido para outras pessoas. Para nós, né? A gente vai ali, pega uma manga e o pé de manga fica lá olhando. Ah, pegou uma manga minha. Caiu tanto já. Pegou no pé. Quando a gente der frutos, os frutos vão ser para servir. Vão ser para servir. Sabe qual é o primeiro fruto que a gente tem que dar? Fruto do arrependimento. E o fruto do arrependimento é: eu roubava e não roubo mais. Eu matava e não mato mais. Eu usava droga e não uso mais. Eu mentia e não minto mais. Eu me prostituía e não me prostituo mais. Esse é o primeiro fruto. Quando eu me arrependo genuinamente e obedeço a palavra, porque eu amo a Cristo, eu não volto a fazer o que eu fazia. Não volto a fazer o que eu fazia. Pare de pensar no seu comportamento e pense no seu coração. Quem tem uma vida de pecado, como eu tive. Ah, você não peca mais? Peco. Só que o pecado hoje é um acidente. O pecado é tropecei, nossa, doeu meu pé, fez um estrago, aconteceu alguma coisa. Eu falo, não devia ter acontecido isso. Por que eu fui deixar acontecer isso? Eu não acredito que aconteceu isso. Eu me arrependo amargamente. Peço perdão para Deus, peço perdão para aqueles que precisam do meu perdão, e vida que segue, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Só que o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então nós precisamos não andar sobre o pecado. Nós vamos pecar? Vamos, mas o pecado vai ser um acidente na nossa vida, e não um costume, ter uma vida de pecado. Então para de pensar no seu comportamento e pense no seu coração, porque uma vida de desobediência é um sintoma de que você não ama Cristo como deveria. Você ama outra coisa, por isso que você não obedece a Cristo. Pense no seu coração. Nós obedecemos a quem nós amamos. Por que você não pode ser um discípulo de Jesus? Por que você não pode ser um discípulo de Jesus? Porque você já é discípulo de outra coisa. Você já é discípulo de outra coisa. Você já obedece a outro Senhor. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. É isso que a palavra fala.
Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você não serve. Ou você serve a Cristo, ou você não serve. O Marcelo sempre fala, ou você serve os irmãos, ou você não serve para nada. Fica a dica aí. Ou você serve a Cristo, ou você não serve. Não tem como servir a dois senhores. Aquilo que você idolatra, que você está, é a isso que você está disposto a obedecer. Agora, você desobedece a Cristo para quê? Para ter e para manter aquilo que você idolatra. Você desobedece a Cristo para ter e para manter aquilo que você idolatra. Então você está obedecendo as suas inclinações naturais para o pecado, para o erro, para aquilo que não agrada ao Senhor, e você mantém essa vida. E manter essa vida é desobediência ao Senhor. É desobediência ao Senhor. Então nós precisamos ajustar o nosso entendimento. Pecado é uma fonte que te produz sensações legais. Sabe por quê? Porque Jesus não é suficiente. O pecado é uma fonte que te produz sensações legais, porque Jesus não é suficiente. Agora eu estou frio se cortar essa fala minha e colocarem para ele. O pastor fala que Jesus não é suficiente. Não é suficiente para aquele que mantém a fonte de produção de sensações legais. Quem mantém o pecado aceso, apaga a chama do Espírito. Quem mantém o pecado aceso, apaga a chama do Espírito. E a palavra de Deus fala o quê? Não apagueis o Espírito. Vivificai o Espírito que há em vós. Eu preciso de uma coisa. Se eu não tiver essa coisa, não adianta ter Deus. Eu preciso de algo, e se eu não tiver esse algo, não adianta ter Deus. Por que eu vou ter Deus, se eu não vou poder ter algo que eu preciso? Tudo que você precisa está em Jesus. Amém. Tudo que você precisa está em Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Você não precisa procurar em outras pessoas, você não precisa procurar em outros lugares, você não precisa procurar em outras coisas. Eu estou nervoso hoje, vou tomar uma dose. Está nervoso? Vá aos pés de Jesus. Porque a dose vai fazer você relaxar e daqui a pouco você vai continuar nervoso. Mas Jesus, Ele tem uma água que sacia a sua sede. Eu estou estressado, então eu vou usar droga hoje porque eu preciso esquecer. Como que se depois que passar o efeito você não vai voltar a lembrar? E aí vira uma fonte interminável de repetições daquilo que não agrada a Deus. Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Pelo contrário, nós temos que andar na contramão desse sistema terreno. Andar na contramão do sistema terreno. Idolatrar somente a Cristo. Somente a Jesus. E aí a gente acaba caindo no campo do descontentamento. Por quê? Porque nada me satisfaz. Jesus não é suficiente. E aí eu fico descontente com tudo. E o descontentamento nos leva à ingratidão. E a ingratidão nos leva à murmuração. E a murmuração faz nós nos tornarmos alvo fácil do nosso inimigo. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O diabo, o vosso adversário,
anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele é o pai da mentira. Ele está na espreita, esperando você dar uma brecha para que ele entre e acabe com tudo. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Ele quer matar os seus sonhos, ele quer roubar a sua esperança, ele quer destruir a sua vida. Quem pode impedir? Você. Que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja vai subjugar o inimigo. Então, batalhe pela sua vida espiritual. Batalhe pela sua casa. Batalhe pela sua família. E quando eu falo batalhar, não é que você vai comprar um fuzil e sair dando tiro em todo mundo, não. Você vai ser revestido da armadura de Deus. Você vai entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ela é contra principados, potestades, hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. A gente está brigando com o nosso irmão, a gente está brigando com a nossa esposa, com o nosso marido, com os filhos. A gente está discutindo, levantando uma poeira dentro de casa. E o diabo está lá sentado e falando, isso, continua, continua, que eu estou gostando. A Bíblia fala que o inimigo entrou na plantação, plantou o joio e foi embora. Quando o trigo começou a dar fruto, o joio começou a nascer. Quem plantou o joio? Quem plantou o joio? O inimigo. E aí a gente está brigando com o joio. É necessário que tenha o joio. É necessário que tenha o joio. Quem é o joio? São as pessoas que você julga atrapalhar os processos de Deus na sua vida. Só que sabe quando o joio nasce? Quando você está dando fruto. Quando você começa a dar fruto, nasce o joio. Por quê? Porque é o desafio do Senhor para te fazer crescer. Para que a gente possa alcançar maturidade. Então não briga com o joio não. Glorifica a Deus por causa do joio. E cuida do joio. E ame o joio. Ame o joio. É difícil amar o amigo, não é difícil amar o amigo? Não. E o joio? E o joio? Você já pensou em alguém aí, né? Estou sabendo. Quem sabe como somos nós o joio? Sempre o descontentamento vai falar que eu preciso de algo ou de alguém para preencher um vazio. O descontentamento me leva a achar que Jesus não é suficiente e que eu sempre vou precisar de algo fora Ele para fazer com que as necessidades sejam supridas. É Ele quem supre as nossas necessidades. Mateus capítulo 6. Descansa no Senhor. Busca em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? Ele está falando antes do que a vez de comer, do que a vez de vestir. E você está orando, Senhor, supre as minhas necessidades. Você não precisa orar por isso. Você precisa aprender com os pássaros, aprender com as plantas, porque Ele está alimentando os pássaros. Ele está alimentando, Ele está vestindo as plantas. E você está achando que como filho, Ele não vai te sustentar. Ele vai te dar o sustento que você necessita. Ele vai suprir as suas necessidades. Agora, entre necessidade e aquilo que eu preciso buscar no Senhor, tem uma diferença enorme. Necessidades básicas são necessidades básicas. O Senhor nunca vai deixar faltar. Agora, muitas coisas que eu quero e não se realizam na minha vida, precisa de ajuste, precisa de entendimento, precisa de crescimento, precisa de maturidade, precisa de avanço, precisa de desenvolvimento em Deus. Então, ajuste aí o seu olhar. Ajuste o seu olhar. Ajuste o seu entendimento.
Entenda que às vezes você está obedecendo, às vezes você está falando o que estão mandando você fazer, fazendo o que estão mandando você fazer, e está achando que isso é obediência. Isso não é obediência, é subjugação. E se você não ama a quem você obedece, você facilmente vai cair na carência emocional. Sabe o que a carência emocional faz? Você dá de tudo para a pessoa, você faz tudo pela pessoa, você entrega a sua vida pela pessoa, e a pessoa nunca está satisfeita. Ela nunca está contente. Por quê? Porque ela é carente emocional. E aí ela casa com outro carente emocional. E aí fica um lambendo a ferida do outro. Então, de tudo, busque ao Senhor. Busque a face do Senhor. E aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Aprenda a mansidão com Ele. Aprenda a humildade com Ele. Porque se você amar a Jesus com toda a tua força, com todo o entendimento, com tudo que você é, com tudo que você tem, você vai obedecer facilmente. E a gente avança na velocidade que a gente obedece. Nós avançamos na velocidade em que nós obedecemos. Um dia o Senhor falou assim para Gesa: sai do trabalho. Lembra dessa história? E ela demorou 12 meses para tomar a decisão. Se ela tivesse tomado a decisão antes, nós teríamos avançado antes. Não estou colocando a responsabilidade sobre ela, não. Porque eu também estava em dúvida junto com ela. Não em dúvida que foi Deus que falou, porque ela tem convicção que foi. Mas eu estou num trabalho bom, eu estou ganhando bem, eu estou sendo promovida, como que eu vou agora pedir a conta? Aí vem as condições que nos rodeiam. Como que eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo? Nós precisamos obedecer, independente das condições. Quando Ele te der uma palavra, obedeça e não questione. Obedeça e não questione. Porque nós não vamos obedecer segundo as condições. Nós vamos obedecer segundo a nossa decisão em obedecer, em ouvir a voz dEle. Aliás, obedecer no hebraico, né, Ed? Pode me corrigir. Obedecer no hebraico é chamar, que é a mesma raiz da palavra ouvir. Olha que interessante. Então, quando eu ouço, eu preciso obedecer. Quando eu ouço as palavras do Senhor, eu preciso obedecer às palavras do Senhor. Por quê? Porque senão eu vou ficar estacionado e a gente vai avançar à medida em que a gente obedecer. Então, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. Toda vez que nós não obedecemos, nós sacrificamos algo. Toda vez que nós não obedecemos, nós sacrificamos algo. E foi assim na vida de Abraão. Abraão tinha uma promessa. E a sua promessa era Isaac, o seu filho. E na sua velhice, ele, Abraão e Sara tiveram Isaac. Isaac já estava adolescente, jovenzinho. E o Senhor falou: Abraão, pega seu filho, seu único filho, e sobe no Monte Moriá. E lá você vai oferecer Isaac em sacrifício. Abraão não questionou a Deus. Abraão não perguntou nada para Deus. Abraão não ficou fazendo um monte de questionamento e pensando nas condições e tudo que poderia acontecer. Sabe o que Abraão fez? Obedeceu. Pegou seu filho Isaac e falou: vem filho, vem com o papai, vem. Vamos subir o Monte Moriá. E eles subiram o Monte Moriá. E ele colocou Isaac deitado. E Isaac falou: pai, está aqui a lenha para o holocausto, está aqui o altar, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Filho, deita aí. Deita aí. Quando ele ergueu o cutelo para matar seu filho, bradou uma voz. Disse: Abraão! Acordou?
Senhor falou: eu já vi que você me obedece. Eu já vi que você me ama. Não precisa fazer isso. E ele olhou e viu um carneiro. E ele pegou o carneiro e falou: olha, Deus proveu o animal para o sacrifício. Não questione a Deus, apenas obedeça. Porque Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós. Quem conhece o futuro? Então é Ele quem sabe o que é melhor para mim e para você. E nós vamos andar sob a direção dEle, em obediência, para que tudo se cumpra no tempo dEle, segundo a sua vontade, o seu querer, segundo aquilo que Ele já tem planejado na eternidade para mim e para você. Enquanto Abraão subia com Isaac no Monte Moriá, do outro lado subia o carneiro da provisão. Enquanto você obedece subir no Monte Moriá, o Senhor está providenciando tudo que você necessita do outro lado do monte. Mesmo que você não esteja vendo, apenas confie, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus 11. Essa é a fé. Tudo que sai disso não é fé. Não adianta você falar que vai realizar algo, se algo já está ali sendo realizado. Isso não é fé. A fé não depende de condições. A fé depende de um coração que obedece. A fé depende de um coração que obedece. E quem obedece, obedece porque ama. Jesus é suficiente. Jesus encontrou uma mulher samaritana no poço de Jacó, João capítulo 4, e a mulher estava lá pegando água. Jesus fala: se você beber a água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ela trocou a fonte que não saciava, a fonte de águas que não saciava, pela fonte de rios de água viva. E nós? Nós temos buscado a fonte da água que não sacia? Ou nós temos buscado a fonte de águas que fluem do nosso interior e nós jamais teremos sede? O que você tem buscado? O que você tem priorizado? O que você tem feito em relação ao reino de Deus? Em relação à sua vida com Cristo? Em relação ao que o Senhor quer que você faça nesse tempo para viver o plano que Ele tem através da sua vida? Deus tem um plano. Agora nós temos que entrar no plano dele e viver o papel que Ele tem para a nossa vida dentro desse plano. O que nós temos feito? Como nós temos nos comportado? Como nós temos nos posicionado nesse tempo para que os planos do Senhor sejam eficazes através da nossa vida? Os meus comportamentos de desobediência refletem quem eu amo de verdade. Não adianta falar eu amo. Primeiro, se a sua visão de amor estiver distorcida. Pastor, como eu aprendo sobre amor? Vai ler João, vai ler Mateus, Marcos, Lucas, vai conhecer Jesus, vai ler Gênesis, veja toda a criação do homem, a criação da mulher, vai ler a Bíblia inteira, e você vai entender o que é o amor. Os nossos comportamentos refletem os nossos amores. O que é mais importante para nós? O que é prioridade para nós? Hebreus capítulo 5, do 8 ao 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que
lhe obedecem. Ele aprendeu a obediência sofrendo. Por que Jesus sofreu? Por quem que Jesus sofreu? Por mim e por você. Foi assim que ele aprendeu a obediência. E hoje ele tem autoridade. E é a fonte de salvação para todos aqueles que obedecem. É fonte de salvação para todos aqueles que obedecem. Você pode ficar com essa palavra? O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém. E se nós conseguirmos absorver a porção que nos foi entregue da palavra nessa manhã, aquilo que mais chamou a sua atenção, e através disso entender, chegar ao entendimento de tudo que o Senhor está nos entregando espiritualmente falando, você não vai mais viver a mesma vida. Você não vai mais viver do mesmo jeito. Você não vai mais viver a mesma forma, a mesma maneira. Porque quando o entendimento chega, não tem como ficar da mesma forma. Não tem como. Jesus te ama. E te amou, me amou, nos amou antes da fundação do mundo. Eu amo você. E a gente sempre brinca, né? Brinca não, brinca falando verdade. Nossa, mas nem me conhece como me ama. Eu amo você porque eu sei quem eu sou. Amém. Glória a Deus. Pedro recebeu uma revelação, e toda revelação traz identidade. Quando Jesus falou, Pedro, você é uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele estava dando uma revelação. Ele estava dando uma revelação a Pedro. E Pedro estava recebendo uma revelação daquilo que o Senhor queria falar em relação a ele. Então, todas as vezes que o Senhor nos dá uma revelação, Ele revela quem Ele é. Ele também dá uma revelação revelando quem nós somos. Ele revela algo da parte dEle, mas Ele também traz uma revelação a nosso respeito. Ele abre a nossa visão, o nosso entendimento para coisas que antes a gente não entendia, que antes a gente não compreendia. Mas toda revelação mexe com a nossa identidade. E toda identidade vai nos trazer, toda identidade bem resolvida, bem curada dentro de nós. A identidade de que nós somos filhos amados e perdoados por Deus através de Jesus vai gerar em nós uma autoridade. E às vezes a gente não recebe a autoridade que precisa para fazer a obra que o Senhor quer fazer através de nós, porque a gente ainda não recebeu a revelação de quem nós somos. Nós estamos perdidos, eu não sei quem eu sou. E quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa vai ser tentativa de preencher esse vazio. Mas quando você entende que você é filho de Deus, amado e perdoado por Deus através de Jesus, quando você tem o entendimento de quem você é, você tem a autoridade para fazer aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender o amor. Aleluia. E o entendimento do amor vai nos levar a obedecer.
sem questionar. Amém. E viver e desfrutar de tudo que o Senhor já conquistou. Efésios capítulo 1. E Ele conquistou toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A nossa vida com Deus, ela já está pronta. A nossa vida com Deus, desde o nosso nascimento até a nossa morte, ou até Jesus voltar, a nossa vida já está pronta. O que acontece é que nós nos desviamos do propósito, nos desviamos daquilo que é a vontade de Deus, e demoramos para viver a vida que já está pronta. O povo já tinha uma promessa, mas eles pela murmuração se desviaram do caminho para viver a vida que já estava preparada para eles, a promessa que já estava pronta para eles. Nós precisamos acessar a bênção. Nós não vamos receber a bênção, nós vamos acessar a bênção. E nós acessamos a bênção vivendo o centro do propósito. Nós acessamos as regiões celestiais vivendo a vontade de Deus nesse tempo em obediência. É a obediência que vai fazer a gente viver a vida abundante. A vida abundante. Amém? Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus.